Então, alunos, como prometido, eu ia repor o que perdeu por meio de um vídeo. Nesse caso, eu achei mais rápido fazer o vídeo apenas com apresentação de imagens e fazer vídeos mais curtos, do que colocar a minha própria imagem, do que fazer edição para ficar menos cansativo para vocês, para ficar um pouco mais curto. Então, o que a gente vai falar no vídeo de hoje é sobre contratos, tá? A gente vai continuar, eu quero só mesmo consolidar alguns pontos que eu trabalhei com vocês ao longo desse período, tá bom? Ok, então vamos para o primeiro ponto, que é o conceito de contrato. E o conceito ele é bem simples, tá? Em geral, como eu disse para vocês já em sala de aula, as pessoas tendem a associar o contrato a um documento escrito. No entanto, o contrato é nada mais, nada menos do que um acordo de vontades. Ele é um negócio jurídico. Significa que houve uma transação, que houve uma troca de vontades com objetivos, finalidades específicas. E aqui no conceito a gente tem que o contrato ele é um acordo entre duas ou mais pessoas e que tem como finalidade criar, regular ou extinguir direitos e deveres. E é por isso que a gente vai falar que o contrato ele deriva de uma obrigação. A palavra obrigação ela é importante, não está aqui aleatoriamente. E a gente vai comentar sobre obrigação assim que a gente fizer, assim que a gente estiver no vídeo que vai abordar a responsabilidade civil, tá bom? Mas pensando em obrigação já como como um dever de fazer alguma coisa. Obrigação como uma ligação entre um credor e um devedor, sendo que o credor ele tem o direito de exigir da parte devedora que ela cumpra a obrigação prometida. Agora, para que o contrato, qualquer que seja ele, verbal, escrito ou não, é necessário que ele atenda a três condições imprescindíveis, ou seja, que não podem deixar de ser observadas, senão o contrato ele não vai produzir todos os efeitos que se espera, ele não vai gerar uma obrigação, não vai ter um crédito a ser satisfeito, não vai ter um débito a ser quitado por parte do devedor. A gente fala dessas três condições e normalmente, historicamente, melhor dizendo, no direito a gente utiliza a metáfora da escada, chamada de escada pontiana em homenagem ao autor Pontes de Miranda. E ele falava que para o contrato ter todos os efeitos, produzir todos os efeitos que dele se espera, é necessário que ele exista, que ele seja válido, que ele apresente eficácia. A existência, ela corresponde, ou melhor, ela apresenta como elementos uma pessoa, pelo menos duas pessoas envolvidas, né, melhor dizendo. Ela exige que haja um objeto e exige que haja um acordo de vontades. Uma vez que o contrato exista, ou seja, que realmente tenha havido um acordo de vontades, alguma intenção, algum negócio, alguma negociação entre duas ou mais pessoas e que haja um objeto. E esse objeto pode ser tanto material quanto também uma prestação, algo que você deva fazer. Esses são os três elementos. Mas ainda assim, ainda existindo o contrato, é necessário que ele preencha alguns requisitos que a lei determina para que ele seja considerado válido. Então, a gente já avança, a gente já fala que está no plano da validade. Existindo, então, vamos verificar se o contrato ele é válido. A gente percebe que todos esses requisitos obrigatórios aqui, capacidade, objeto, forma prescrita na defesa em lei e consentimento livre, eles são como qualidades, como adjetivos que vão ser justapostos aí aos requisitos, às condições, aos elementos da existência. Se eu disse que tem pessoa, ok, mas não pode ser qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa que tenha capacidade, e a capacidade civil. Lembra que a capacidade é a medida da personalidade? Já trabalhamos esse ponto. Então, por exemplo, um menor de 16, de 18 anos, de 16 anos, né? Ele é absolutamente incapaz, então o contrato entre ele e outra pessoa, se ele troca o carrinho do coleguinha dele com um coleguinha na escola, esse contrato ele existiu, porém ele não é válido em razão da ausência de capacidade do sujeito. Aqui a gente tem o objeto
e a lei só especifica, só determina que esse objeto ele seja lícito. Logo, não vale reclamar ou não tem validade um contrato com a munição proibida, arma de uso restrito, drogas e etc. Isso não é possível. Além de ser necessário, né, as outras duas características, é que ele seja determinado ou determinável. O que significa isso? Significa que eu posso até ter um contrato a respeito de uma coisa futura, mas eu tenho que ter uma mínima condição de saber do que se trata realmente o objeto. E ele tem que ser específico, tá? Tem que ser possível. Então, a legislação, por exemplo, não vai permitir que você venda, compra ou venda um terreno no céu, uma vez que é impossível. A forma prescrita não defesa em lei significa que você tem ampla liberdade para escolher como vai realizar o seu contrato. Então, pode ser que ele seja de forma escrita, pode ser que ele seja verbal, tanto faz. O que importa é que se a lei exigir alguma formalidade específica, por exemplo, a compra e venda de bens imóveis, ela é feita por meio de escritura pública. Tem que ir no cartório e o tabelião ele vai redigir para você a compra e venda. Se não for feito isso, o contrato de gaveta, o contrato assinado só pelas partes, mesmo reconhecendo firme, ele não vai ter validade, tá? Porque não foi obedecida a forma prescrita em lei. E por fim, o consentimento, o acordo de vontades, ele tem que ser livre, ou seja, a manifestação de vontade, ela não pode apresentar vícios, e é sobre isso que a gente vai falar no próximo vídeo, tá bom? Esse ainda não acabou. A consequência para o não atendimento a quaisquer desses requisitos ela poderá acarretar a nulidade ou anulabilidade do contrato, do negócio jurídico firmado entre duas ou mais pessoas, assinado combinado entre duas ou mais pessoas. A diferença entre nulidade e anulabilidade tem a ver com a possibilidade de acontecer o que a gente chama de convalidação do contrato. Quando a gente tem um negócio que é nulo, a lei diz é nulo, significa que ele não vai produzir efeitos, porque ele não é válido, embora ele possa existir. É o caso da criança que troca o carrinho na escola, ela fez uma troca, uma operação de troca, um contrato, mas não tem validade aquele contrato, então absolutamente ele tem que ser desfeito, tá? A anulabilidade, por outro lado, ela faz referência a situações em que, embora num primeiro momento aquele contrato pareça ser nulo, pareça não preencher, melhor dizendo, os requisitos da validade, ele poderá continuar a existir e a ser válido caso a gente faça algum ajuste, tá? A legislação, ela já traz, o Código Civil, ele já traz algumas das situações em que o contrato vai ser considerado nulo, como, por exemplo, as situações do artigo 166 e 167 do Código Civil. Sugiro que vocês deem uma olhadinha, tá? Só aqui mostrando rapidamente alguns exemplos, a gente tem quando for celebrado por pessoa absolutamente incapaz, como no caso de uma criança que troca o carrinho na escola com o coleguinha. Se o objeto for ilícito ou impossível, né, vender um terreno na Lua, em princípio, né, ou um terreno no céu, não vai ser considerado válido, logo a gente tem uma situação de nulidade. E, por outro lado, o artigo 171, ele vai falar sobre a anulabilidade. São só duas causas de anulabilidade. Uma delas é quando for desrespeito à pessoa, desrespeito à capacidade civil, e aí se a pessoa for relativamente incapaz, quem é o relativamente incapaz? Quem tem entre 16 e 18 anos, se for em benefício dele, é possível que esse contrato ele seja convalidado. E, por fim, a gente tem o inciso 2º do 171, que são as situações que a gente vai, são as situações relacionadas aos vícios, né? A doutrina vai dizer
que são vícios do consentimento, e eles também vão impedir, num primeiro momento, se não for possível convalidar, corrigir o erro, eles vão impedir que o negócio produza os efeitos, uma vez que ele não apresentará validade, mas sobre isso a gente fala já já. O último plano aí, então, da nossa escada é o plano da eficácia. No plano da eficácia, a gente vai ter 3 palavrinhas que vão aparecer e com certeza vocês já sabem do que se trata, embora possam não ter conhecimento a respeito da nomenclatura correta. Mas é só uma questão de nomenclatura e agora de provar para vocês que vocês já conheciam. O termo, ele é uma cláusula, é algo que aparece no contrato, seja ele verbal ou escrito, que vai, de alguma maneira, subordinar o início do efeito do negócio jurídico do contrato a algum evento futuro e certo. Evento futuro e certo, a gente pode tomar como exemplo o tempo, uma data específica. Então, se eu digo que o negócio, que a compra e venda, o produto vai ser entregue em 7 dias e o pagamento vai ser feito à vista no momento, então, ou melhor, se eu tenho a possibilidade de fazer o pagamento também no momento em que eu recebo o produto, significa que aquele contrato foi formulado, mas ele ainda não produziu o efeito. Qual era? Garantir, dar origem a uma compra e venda. A compra e venda ela foi negociada, existiu o contrato, ele é válido, só que ele só vai começar a produzir de verdade os efeitos quando chegar a data certa, tá bom? O termo aparece de forma bastante comum nas compras feitas a prazo ou, como se dizem, na linguagem jurídica, a certo termo, o que significa que o pagamento, a obrigação do devedor, ela vai ser satisfeita em cada oportunidade que o devedor ele faz um pagamento e ele se torna mais próximo de quitar o seu débito. A condição, por outro lado, ela vai subordinar o início ou não, né, a produção dos efeitos de um negócio jurídico também é um evento futuro, porém, este evento é incerto. Eu tenho 2 tipos de condição. Uma que é resolutiva, e aí a condição resolutiva é aquela que, quando ocorrer, ela acaba com o contrato. O contrato ele é encerrado. No exemplo que dos colegas apresentaram aí nos contratos, a gente tinha um contrato de doação, e era doação de livros, uma grande quantidade de livros muito especiais para uma pessoa, e esses livros foram doados para uma instituição, uma escola, salvo engano, para que eles fossem expostos e apresentados com certa frequência. Aqui eu impus o requisito acidental, né, que não é obrigatório, eu impus um encargo, que era uma obrigação, um ônus, algo adicional, para que o contrato ele tenha a produção de seus efeitos de forma completa e plena. Se por um acaso eu estabeleci, como está no contrato dos alunos que estão trabalhando com a doação, se eu opto por estabelecer a seguinte condição, será feita a doação, porém, caso os livros não sejam apresentados com frequência quinzenal, o negócio será desfeito e então eu quero reaver os livros. E aí a doação ela é desfeita. Ou seja, aconteceu um evento futuro que não era certeza que ia acontecer, só que esse evento ele teve a capacidade de dissolver, de acabar com o contrato. Ao contrário, eu posso ter também uma condição que vai constituir de fato o direito, constituir de fato os efeitos, melhor dizendo, do contrato. Então, eu posso subordinar uma doação, por exemplo, a um futuro incerto. Quando você se casar, te darei um automóvel, por exemplo. Isso é uma promessa, tá, de doação. Ela tem validade, só que eu só vou começar
ele só vai ocorrer quando, de fato, essa condição se realizar, esse evento futuro incerto se realizar. Se ele não se realizar, eu não posso exigir a doação da pessoa que fez a promessa de doação, tá? E o encargo, a gente já viu que é uma obrigação adicional, como, por exemplo, expor os livros e etc. Você pode colocar aí, por exemplo, que o produto seja instalado no dia X, sob condições Y e Z, ou seja, quando você coloca, floreia, entre aspas, mais aquele contrato, traz mais elementos, coloca situações que você fica na dúvida se vão te atender ou não, se vão te prejudicar ou não, são aquelas situações do cotidiano de cada um dos contratos que vocês vão perceber, tá? Algumas questões, algumas obrigações adicionais, algumas condições, alguns prazos. Esses elementos não são obrigatórios, mas eles são fundamentais para trazer alguma garantia para os contratantes. E para finalizar esse vídeo, eu só menciono para vocês a distinção entre os tipos de contratos e situar para vocês onde que a gente está no universo aí dos contratos, tá? De natureza privada. A gente tem os contratos civis, que são aí pessoas e pessoas, né? Pessoas comuns, ou consumidor, como alguns dizem. Mas você tem, de fato, um contrato de consumo, uma relação de consumo apenas quando você tem aí, de um lado, a gente vai chamar de empresa ou pessoa jurídica, se relacionando com uma pessoa, não necessariamente física, mas que seja considerada como consumidora. E os contratos empresariais são aqueles que se dão apenas entre empresas, né? Entre pessoas jurídicas, não apenas sendo pessoas jurídicas, mas considerando que são entes coletivos ou pessoas físicas que sejam empresariais também. Então, a gente não pode ficar pegado aí ao conceito de pessoa jurídica, mas pensar na atividade empresarial, ou seja, é possível que haja empresário que seja pessoa física, embora por uma questão burocrática ele tenha CNPJ, mas os contratos continuarão sendo B2B, e aí, nesse caso, você tem condições mais equitativas. Na relação de consumo, você tem um desequilíbrio entre o empresário e o consumidor, e nas relações civis pressupõe que há também uma equidade, tá? Em que as partes estão nas mesmas condições de negociar, por isso esses contratos, o A e o C, eles serão pouco revisados. O B é que terá uma grande proteção da legislação como um todo.